Bom, pessoal, vamos lá então aqui. É, a partir de hoje nós começamos esse módulo de design digital, né? E aí aqui temos um slidezinho explicando um pouquinho dessa profissão, né? Bom, esse curso, esse módulo, eu sempre falo para os alunos que é um dos melhores módulos que a gente tem, porque ele te gera uma renda extra. Você tendo um computador, tendo internet em casa, você consegue fazer alguns trabalhos e começar a ganhar um dinheirinho, né? Eu digo isso porque eu trabalho, né, com isso, como eu falei na pré-aula, né, da semana passada. Eu trabalho com a área de design digital há mais de 20 anos. Peguei tudo bem no começo, né? Hoje eu dou aula porque eu gosto de dar aula, mas eu já consigo fazer uma renda boa somente criando arte, né? Trabalhando em casa. Então, é um módulo que pode te gerar uma renda, né? Você aprendendo a dominar bem o Canva, você consegue fazer uma renda. Como é que você começa? Como eu comecei, e é uma dica que eu sempre passo para os alunos, né? Então, quando você começar a dominar bem o Canva, né? Que o Canva é uma ferramenta, assim, fantástica, que cria todo tipo de arte, né? Documento, planilha, vídeo, cartaz, banner, cartão de visita, tudo, ele faz tudo. E cada vez mais, sempre está tendo atualizações, acrescentando novas ferramentas, né? Então, quando a gente domina essa ferramenta, a gente fica apto a fazer vários tipos de artes gráficas, né? Bom, é que diz o seguinte, ó, criando artes profissionais com ferramentas digitais. Como transformar a criatividade em profissão e por que o mercado digital precisa de você. Aí aqui está dizendo aonde que um design digital pode trabalhar, né? Ele pode trabalhar criando posts, né, para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook, pode estar criando logo para empresas, fazendo banners para site, né? Tipo assim, aquelas lojas virtuais que pegam uma foto de um produto, aí tem um texto em cima da foto, ou a foto foi editada, foi melhorada, as cores foram corrigidas, né? Então, isso aí também é o design digital que faz. Anúncios na internet, né? Então, geralmente, quem trabalha com design digital, ao mesmo tempo faz a parte de tráfego pago, tráfego orgânico, né? Que é divulgar, né? Cria arte e faz a divulgação para o cliente. Capas para vídeo, né? O YouTube é uma das. Hoje é considerado uma rede social, né? Mas ele é uma plataforma de vídeo muito poderosa, muito conhecida, né? No mundo todo, né? Gera renda, gera receita para milhares de pessoas. Então, todos os dias tem vídeo sendo postado e todos os dias tem alguém precisando de uma pessoa que cria, né, as capas dos vídeos, né, as thumbnails e convites digitais, né. Inclusive, quando eu comecei, gente, eu comecei justamente fazendo artes para convites, né. Então, na época, o pessoal mandava imprimir, né, os convitezinhos, papel fotográfico e tal. Então, eu criava arte e dava a arte, né, para os meus amigos, para meus familiares, e falava para eles, ó, você, se alguém perguntar quem fez, você fala que foi eu que fiz e que você me pagou para fazer, né? Então foi assim que eu comecei na profissão, né, de design digital, fazendo de graça mesmo para as pessoas. E aí as pessoas me divulgavam, e aí passava meu número de telefone, e em seguida as pessoas começaram a me procurar, e foi rápido, viu, gente? Foi pouco tempo. Assim, quando eu comecei a fazer minhas artes de graça, acho que menos de 2 meses eu já estava ganhando dinheiro. Já tinha gente me pagando para criar artes para elas, né? Então, eu comecei criando artes de convite, aí depois fui fazendo placa de loja, fazendo banners para site, editando foto, criando logomarca, fazendo cartão de visita, e aí fui crescendo. Depois eu fiz meu curso de web design, aprendi a fazer site, e comecei a fazer site é, para esses mesmos clientes, né? Então, quando o cliente chegava assim, eu quero uma logo, eu quero um banner, um cartaz para minha rede social, eu já perguntava, você já tem um site? Aí a pessoa falava, não tenho. Você não tem interesse de colocar o site no ar? Eu posso montar um projeto para você sem compromisso nenhum. Se você gostar do projeto, a gente coloca no ar. E foi assim que eu comecei também na área de site. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uma renda só com criação de site, com a criação de design digital, né, design gráfico, só fazendo
assim, né? E um cliente fala para o outro. Depois eu fiz meu site para divulgar meus serviços, e aí foi crescendo, 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 até que eu comecei a viver mesmo disso, né? Então, de vez em quando eu paro de dar aula para ficar só trabalhando, né, com design digital, design gráfico. Então, já fiquei assim 5 anos, 6 anos, né, dando aula. Aliás, fazendo esses trabalhos em casa, trabalhando em casa, né? Então, gente, é uma renda muito boa e muito prática da gente começar, né? Aí fala, o que que é um design digital? Design digital é o profissional que cria comunicação visual para a internet, mídias digitais. Ele transforma ideias em imagem que chama atenção, transmite mensagem e gera resultado para marcas e empresas. Diferente do que muitos pensam, não é necessário saber desenhar à mão para começar. O design digital é feito com ferramentas que qualquer pessoa pode aprender. Bom, há muito tempo atrás, né, sei lá, 25, 30 anos atrás, quando as pessoas precisavam de arte, as artes eram feitas à mão, né? Eram desenhadas e tudo, e aí passava em aplicativos para dar um colorido digital. Era bem difícil, não era qualquer pessoa que fazia, e era caro, né? Então, hoje em dia, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue criar um personagem para uma empresa, né, sem precisar saber desenhar, só com ferramentas digitais, online, e agora com IA, né, você já consegue criar qualquer texto, criar vídeo, sem precisar nem de câmera para gravar o vídeo para você editar, você já consegue gerar, né? Então, hoje está muito mais fácil mesmo você começar nessa área. O que vemos o trabalho, onde vemos o trabalho de um design, né? Eu citei agora há pouco nas redes sociais, né? Todo o visual das redes sociais é resultado do trabalho de um design digital. As lojas online, né? As fotos dos produtos, a edição das fotos, correção de cores, às vezes colocar um texto nas fotos também é um design digital. No YouTube e no stream, né? No YouTube, criando capas para vídeo, os próprios vídeos também, né? Porque hoje em dia, antes tinha um editor de vídeo, mas hoje em dia um design digital já consegue fazer um Reels, né? Ou outros vídeos verticais para celular, né? Empresas e negócios. Agora aqui, gente, que tal o pulo do gato? Vocês que estão fazendo esse treinamento para o mercado de trabalho, o foco de vocês é ter a primeira oportunidade, né? De emprego. Então, as empresas, todas as empresas, desde as empresas pequenas até as grandes, elas necessitam muito, né? Dessa vida na internet, essa vida online. Então, elas sempre precisam de pessoas para estar ali criando arte, para estar cuidando das redes sociais, fazendo as postagens, né, fazendo tráfego pago, tráfego orgânico. Então, quando você consegue um emprego numa empresa, né, para você fazer um estágio, se você chega ali e mostra que você sabe mexer, né, com essas redes sociais, então você acaba sendo um remanejado de função. Às vezes você foi contratado para fazer uma coisa, mas aí como você domina bastante, né, essa parte do design digital, às vezes você pode sair daquilo que você foi contratado e ir para uma outra área, que é uma área super tranquila, que você trabalha sentado, de frente para o computador, às vezes numa sala, com o ar-condicionado, né? Então, é bem melhor do que você ficar sob pressão, ter que sair da empresa várias vezes, ou às vezes é uma função de um pouco de risco, né? Então, acaba que essa possibilidade, né, é bem mais tranquila, bem mais prática, né? Ferramentas que um design usa. Bom, antigamente se usava várias coisas que nós tínhamos que instalar no computador, né? Hoje em dia não precisa. Basta você dominar um pouco dessas ferramentas aqui, ó. A primeira ferramenta é o Canva, que o nosso módulo de design digital, ele vai se concentrar basicamente no Canva, tá? E junto com o Canva, a gente vai usar o ChatGPT para poder gerar alguns textos, gerar algumas imagens, tá? Pode acontecer da gente também usar outras plataformas de IA, mas o Canva ele já tem bastante coisa, né? Ele tem uma própria IA que gera algumas imagens, ele tem um banco de imagens gigantesco, né?
tem todo tipo de imagem lá, e também podemos usar os bancos de imagens, né, que às vezes a gente encontra no Google, e plataformas de publicação, né, para estar publicando. Inclusive, eu não lembro se eu falei isso na aula passada, mas existe hoje em dia também sites para você pegar serviços de design digital, né? Que particularmente, eu uso muito o 99 Freela, né? Você se cadastra no site e as pessoas que precisam, né, de algum trabalho de design digital, eles entram lá na plataforma e divulgam. Olha, eu preciso de uma logomarca, eu preciso, né, de um cartaz, de um panfleto. E aí eles divulgam lá o trabalho e todos os profissionais que são cadastrados ali na plataforma vai lá e dá o valor que cobra, né? Ah, eu cobro tanto, cobro tanto. Aí a pessoa, se ela quiser pagar mais barato, ela vai pegar a pessoa que cobrou mais barato. Mas se ela quiser um trabalho de muita qualidade, né, da pessoa mais popular ali da plataforma, ela vai pagar mais caro, mas para fazer com aquela pessoa que tem mais experiência, né? Então, lá tem cliente para todo tipo de público. Para quem está começando agora, para quem tem um conhecimento intermediário e para quem já tem um conhecimento muito avançado, né? E aí, quem está falando sobre a questão da inteligência artificial, né? Hoje, como eu falei para vocês, que antigamente, né, a pessoa tinha que saber desenhar, e tinha que ser bom de texto, né? Bom de português. Porque se você escrevesse uma coisa errada, que às vezes o seu cliente não percebia, e aquilo era publicado, era impresso, era distribuído, era uma vergonha muito grande, né? Falar, nossa, eu fiz um trabalho, fiz errado, não vi o erro, o cliente também não viu, né? Então, assim, na época mesmo, há muitos anos, quando eu comecei, aconteceu de eu criar alguma coisa e não ver um erro de português, o cliente mandar imprimir, e depois eu ter que pagar aquele prejuízo, né? O cliente não tinha culpa que eu fiz alguma coisa errada. Então, ele voltava e me cobrava, ó, você fez uma arte errada, eu sei que eu fui errado também de não ver, mas foi você que fez, então você tinha que ter feito certo, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai criar alguma coisa, as inteligências artificiais, elas ajudam muito, mas você não pode confiar 100%, porque ela comete erros. Eu já criei textos com IA que tinha erros. Erros de português, de ortografia, de acentuação, de pontuação, ou de sentido, de significado, né? Então, tinha diferença. Então, tem que tomar esse cuidado. Se você for utilizar IA para criar texto, né? Revise o texto. Se puder, consulte o texto em algum outro lugar para ver se está tudo certo, tá? Com relação à geração de imagens, a IA melhorou muito, mas quando começou, era tipo assim, a pessoa com 3 braços, com a cabeça assim meio duplicando, faltando dedo na mão, dedos demais, né? Então sempre tinha uma falha. Então quando você gera uma imagem, para você estar utilizando nos seus designs, olha a imagem toda, para ver se não tem algo, se tem alguma deformação, né? Então, tem que ter muito esse cuidado, tá? Bom, que está falando mais ou menos, né, quanto que se ganha um design digital. Um design digital iniciante, gente, para ele trabalhar numa empresa somente com isso, ele está ganhando aí na média de 1.800 a 2.500, com a média de 2.200, né? Um design intermediário, ele ganha de 3.000 a 5.000, né? E uma média aí de 4.000. E um design experiente, ele pode ganhar até R$6.000 por mês ou mais, tá? E freelancer, né? O freelancer, ele que vai fazer a renda dele. Quanto mais trabalha, mais ganha. Quanto menos trabalha, menos ganha, né? Mas uma média aí, por mês, se ele trabalhar direitinho, como se ele estivesse trabalhando numa empresa, com a carga horária aí de 8 horas por dia, ele consegue tirar aí uns R$2.000 tranquilo, tá? Então, essa é a dica aí para vocês. E como você pode estar começando a trabalhar como freelancer e como você pode estar criando, né? Por exemplo, criação de logo, eu cobro geralmente R$50. É barato, né? Eu cobro aí R$50 para criar uma logo.
Agora, quando o cliente já tem uma ideia, já tem um esboço, ou já existe uma logo, mas ele não tem um arquivo original, e for só para mim refazer, aí eu cobro de 25 a 50 reais, né? Agora, para criar logo, eu cobro a partir de 50 a 100 reais, tá? Pacotes de post. O pacote de post é para você, assim, você vai combinar com o cliente, assim, quantas postagens você quer na sua rede social? Eu quero uma postagem, uma por dia, eu quero, sei lá, 3 postagens por semana, uma postagem por semana, tantas postagens por mês. Aí você vai calcular quanto tempo que você vai gastar para produzir aquele conteúdo, o tempo que você vai estar gastando para estar postando e tudo, e aí cobra o valor, né? Então, você pode estar cobrando aí a partir de R$ 500 a R$ 2.000 para você estar gerenciando a rede social de uma empresa, né? Artes para eventos, isso é muito relativo, né, também, mas geralmente, assim, eu cobro a partir de R$ 100 até R$ 300 para criar uma arte, porque algumas artes, elas são muito complexas, a gente leva 2, 3 dias para fazer, principalmente se for uma arte de evento de cartaz, né, que às vezes tem muita informação para colocar, e aí você vai colocando, e fica muito poluída, daqui a pouco você começa a tirar algumas coisas, faz uma limpezinha ali e tudo, então leva aí mais ou menos de 1 a 2 dias, né? Identidade visual para uma empresa, que é o que nós vamos fazer como parte prática desse módulo, tá? Que é o MIV, Material de Identidade Visual da Empresa. Os MIV, gente, ele é um manual dizendo o que nós podemos fazer com aquela logomarca da empresa e o que não podemos fazer, tá? E aí, a gente vai criar esse MIV para a nossa empresa. A empresa que a gente vai estar criando, eu até mostrei, se eu não me engano, mostrei na aula passada um pouquinho, que ela é de uma cafeteria, né, que a gente vai estar fazendo. Então, a gente vai criar a partir da logo e vamos criar vários materiais que compõem esse MIV da empresa, tá bom? E o mercado em expansão, né? Essa área do design digital está crescendo ainda, né? A IA veio, ela antecipa, agiliza muita coisa. Inclusive, tem muitas pessoas criando arte com IA, pessoas que nunca fizeram curso, né? Só que as artes ficam horríveis, fica muito sintético. Eu, particularmente, eu acho horrível. E tá ficando muito... Você anda pela evolução que você vê de arte feita com IA, né? E quando você precisa editar aquele arquivo, você não consegue editar, porque o arquivo não está aberto. A imagem já está fechada, pronta, né? Então, você não consegue fechar. Mas, aonde que está aí em expansão? Nas agências de marketing, loja e e-commerce, escolas, instituições, empresas de tecnologia, restaurantes e serviços e empresas digitais. O mundo digital precisa de criadores, né? Então, aqui está dizendo, né? A internet, ela consome, gente, muito material todos os dias. Tanto publicações de imagem, de reels, de vídeo, de áudio, de música, né? Todas as plataformas. Nós ficamos muito online. As empresas ficam muito online, né? Então, sempre vai estar precisando de pessoas que fazem essas criações, tá? Bom, essa foi a parte mais teórica, introdutória aí. Agora eu vou fazer com vocês, gente, a parte prática, tá? Deixa eu só abrir aqui a turma. Vou pegar uma turma de exemplo. Aí, gente, o que acontece? Essa atividade que eu vou fazer agora com vocês, tá? Vocês, alunos online, como eu falei, né, no módulo passado, vocês não são obrigados a fazer, porque a maioria de vocês não tem computador, não tem notebook, né? Mas, se vocês puderem fazer, faça. Primeiro, porque você vai aprender a fazer, né, esses materiais, e vai ajudar na nota para vocês passarem de módulo, tá? Por quê? Quando o aluno assiste a aula ao vivo, é uma nota. Quando ele assiste a aula gravada, outra nota. Quando ele ensina a chamada no dia da aula, até às 11 horas da noite, é uma nota. Quando ele assina no outro dia, outra nota. Feita a atividade, em qualquer momento do módulo, no início, no meio, no final, a nota é a mesma. Então,
as atividades, elas dão um reforço na nota de vocês, tá bom? Então, quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Tem computador em casa, notebook? Faça, gente. Porque você vai aprender, isso vai te ajudar, vai melhorar o seu currículo, tá bom? Então, fica aí esse incentivo. Precisar de ajuda, pode me mandar mensagem no privado. Ah, professor, eu não entendi. Tal. Como essa aula está sendo gravada, vou disponibilizar no grupo para vocês assistirem. Aí surgiu dúvida, é só assistir a aula, tá bom? Bom, a primeira atividade, gente, que a gente vai fazer é a logomarca da empresa. Nós temos dois formatos, né? A logomarca na horizontal e a logomarca na vertical. E aí é isso aqui. A empresa que eu criei de mentirinha é a Lumina Café, que é uma cafeteria, né? E aí eu vou explicar para vocês o conceito dessa logomarca. Por quê? Quando aparecer alguém para criar uma logo com vocês, vocês têm que dar toda uma explicação, né? Toda uma explicação por que essa arte. Deixa eu abrir aqui o meu Canva para poder eu já ir explicando para vocês. Aí, o que acontece, gente? Por exemplo, essa logomarca, por que eu criei ela desse jeito? Eu criei ela desse jeito para dar uma explicação. Por exemplo, o tema que eu queria é uma cafeteria, né? Coloquei o nome dela de Lumina. Por quê? Porque Lumina me lembra luminosidade, né? Me lembra luminosidade e o amanhecer, que tem tudo a ver com o café da manhã, né? Tem tudo a ver com o café da manhã. Então, o nome Lumina, ele representa isso, o amanhecer, a luz do sol, né, o café da manhã. E o café em co, porque é cafeteria, e o co de coworking. Esse coworking é porque essa cafeteria que eu criei para fazer com os alunos, não é simplesmente uma cafeteria para as pessoas ir lá e tomar o café. É um ambiente onde as pessoas vão marcar uma reunião, tomar um cafezinho ali, um casalzinho romântico, né, que vai lá para tomar um café, né? Então, é um ambiente familiar, mas também empresarial, para reuniões, né? E aqui eu coloquei, eu precisava de um desenho para acompanhar esse nome. E aí eu coloquei essas duas sementezinhas aqui, né? Que é a semente de café. E eu coloquei essas duas ondinhas aqui, que representam o calor do café, né? Então, as duas ondinhas representando o calor do café, misturando a cor marrom do café e o laranja do sol, né? O dia alaranjado. E as duas cores, né? A cor laranja para simbolizar o sol, o amanhecer, a luz do dia, né? Porque o dia ele é meio amarelado. Mas eu coloquei um laranja mais fechado para ficar uma coisa mais, né, mais forte. E o marronzinho aqui representando o café, né? Porque o café, gente, ele não é preto, ele é um marrom escuro, né? Então, essa é a composição, tá bom? E aí, gente, nós vamos criar aqui agora, vou recriar essa logo, tá bom? E essa que vai ser a atividade que vocês têm para fazer, caso vocês tenham como fazer, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui na página inicial do Canva, eu vou vir aqui no botãozinho aqui da esquerda, desse criar. E aí eu venho aqui na pesquisa e coloco logo. E aí aqui em logo, eu vou vir aqui, ó, tem vários tamanhos de folha, vários tamanhos de papel, né? E aí eu tenho esse passarinho aqui, ó. Vou clicar aqui nesse passarinho. E aí veio aqui a folha, tá? E aí, vou digitar primeiro o texto, né? Aí aqui do lado esquerdo tem essa ferramenta aqui, ó, de texto. Vou clicar aqui nela. E aí apareceu esse painelzinho aqui, ó. E aí tem aqui, ó, inserir um título, um subtítulo, um pouquinho de texto. Então, eu vou vir aqui no subtítulo. Aí apareceu nessa caixinha de texto e eu vou digitar, ó, Lumina. Vou deixar aqui do ladinho. E aí eu pego outro subtítulo e vou digitar agora o café e cor. Café e cor. Beleza. Aí agora, aqui no Avlog, está mostrando a configuração dessa logo. E aqui embaixo está falando o tamanho, ó. O título é tamanho 260. Então, eu volto aqui, clico aqui no Lumina, e aqui em cima, nesse 94, vou colocar 260. Aperto Enter,
Olha o que aconteceu. Ficou desse jeito porque a caixa está muito fechada. Eu clico aqui, ó, e vou abrir a caixa. E aí eu vou pegar e vou colocar logo aqui a direita, para ela ficar encostadinha aqui, ó, no limite da folha, ó. Vou descer ela aqui um pouquinho mais aqui para baixo. Esse café e cor, olha só, o tamanho é 178, tá? Então, volto aqui, clico nele, venho no 94 e coloco 178. Pronto. E esse daqui, vou alinhar ele à esquerda. E vou colocar a letra C, gente, embaixo da letra L. Viu? Assim, ó. Embaixo do outro. Não faça isso, ó. Tem aluno que faz assim, ó. Coloca para cá, ou coloca para cá, ou coloca muito para baixo, ou coloca muito em cima. Não é. Aqui nós temos que trabalhar com alinhamento vertical e horizontal. E aqui, no acento agudo, também a gente não joga muito para cima e nem muito afastado, tá? Olha como é que fica feio. É juntinho, ó. É aqui, ó. Tá? E aí vamos para as cores. Aí aqui também temos o código das cores, ó. Você pode vir aqui, ó, copiar essa cor aqui, ó, que é do amarelo, né, com o amarelo quase alaranjado, ó. Aí eu venho aqui no Lumina, clico aqui nesse azinho aqui em cima, ó. Aí aqui do lado aparece esse painel com várias cores, ó. Nós temos até um laranja aqui, mas não é esse que a gente vai usar. Então você vem aqui nessa bolinha arco-íris aqui, ó. Apareceu aqui esse painel para você poder colar o código que você copiou lá do lado, ó. Colei e já apareceu aqui o laranja que a gente vai estar usando, né? Volto lá no aula e vou pegar agora o código do marrom, ó. Venho aqui, clico no café e cor, venho no azinho aqui, clico aqui embaixo, colo, ó lá, já apareceu a cor marrom, né? Aí, aqui no Avro tem uma pasta com os arquivos, que são essas sementes. Porque essa semente, ela é premium, né? Então, não tinha ela de graça. Então, eu fiz na minha conta premium do Canva e baixei para os alunos poderem utilizar. Então, você vem aqui, ó, arquivo, e aí tem todas as sementes aqui, ó. Aí você clica, né, essa primeira aqui, ó, Lumina 2.1. Clica aqui em cima e, ó, já baixou aqui, ó. Baixou aqui. Aí eu venho aqui no Canva e venho aqui, ó, upload, fazer o upload de arquivo. Ó, ela já apareceu aqui, ó, lá no download, ó. Eu clico nela e venho abrir. E aí ele vai enviar essa arte pro Canva. Aqui, ó ela aqui. Aí eu clico nela e ela veio para cá, ó, grandona, né? Eu vou diminuir de forma que ela fique alinhado com a logo. Olha só, a sementezinha aqui, ó, ela tá acabando junto com o café e o calor tá aqui, ó, começando com a letra L. Aí eu arrasto aqui para fora, ó, para tirar de cima, né, do texto. Aqui, ó. Pronto. Já tenho aqui a logomarca feita, né, da cafeteria. Aí agora eu vou fazer as variações, que é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o começo. Aqui, ó. Essa tá pronta. As outras vai ser rapidinho que eu vou fazer. Só vou alterar as cores, ó. Eu volto aqui, duplico a página, dupliquei. Aí eu olho aqui, ó. A única diferença dessa para essa é o fundo preto. Então, eu volto aqui, clico no fundo, venho aqui nessa bolinha arco-íris e clico na cor preta, tá? Duplico de novo, volto aqui. Agora, a diferença dessa para essa é que a logo está toda branca, com fundo preto. Volto aqui, vou mudar, clico no Lumina, venho aqui no azinho aqui em cima e mudo a cor para branco. Venho aqui, clico para branco. Aí, vou pegar agora a sementezinha toda branca. Volto aqui no Avalon, vou lá na pastinha, ó,
E tem ela aqui, ó, toda branca, ó. Lumina semente toda branca. Clico nela, baixou aqui, ó. E aí eu volto no Canva, vou clicar aqui, fazer o upload, e ela tá aqui, ó, toda branca. E aí envio para o Canva. E aí eu vou, ó, aí o que acontece? Essa daqui, como já está no tamanho certinho, se eu clicar, olha só, vou clicar aqui, olha lá, ela veio grandona e vou ter que fazer o ajuste do tamanho de novo. Sendo que não preciso mais fazer isso. O que eu vou fazer? Eu clico aqui na branca, arrasto e solto em cima da que estava colorida. Olha lá, já ficou branca, né? Aí, agora a próxima variação é essa daqui, fundo branco e a logo toda preta. Então, volto aqui, vou duplicar essa daqui, vou mudar a cor aqui para preto, café e coco também para preto, e vou trocar a sementezinha, tá? Eu já tenho ela aqui, tá? Mas eu estou fazendo tudo de novo para vocês verem, que eu fiz com outra turma. Abro a pasta de novo, de arquivos, e tá aqui embaixo, ó, Lumina. Clico aqui, baixou. Volto, vou fazer o upload dela. Ó, clico, fiz o upload, e mesma coisa. Vou arrastar e soltar em cima da outra. Pronto. Mudo o fundo para branco e tenho essa pronta. Próximo aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. Agora merece, ó. Fundo laranja e tudo na frente marrom. Então, vou duplicar aqui e vou vir no Lumina, no azinho, vou colocar marrom aqui também. Agora eu preciso da semente, toda marrom. Volto lá no Avalon, vou lá na pastinha de arquivo, e aí vou pegar ela toda marrom aqui, ó. Lumina, semente toda marrom. Cliquei, e aí vou pegar aqui, ó. Aliás, vou puxar aqui de novo, né? Para vocês verem, ó, que ela toda marrom. Aí eu arrasto, solto em cima da semente preta. Aí agora eu venho no fundo, clico aqui na bolinha arco-íris aqui em cima, e o fundo laranja. Próxima variação é o fundo marrom e tudo na frente laranja. Então, vou duplicar, vou mudar aqui para laranja, o café e cor também. A sementezinha, volto lá no árvore e vou baixar a semente toda laranja. Ó, baixou, volto no Canva, upload, fazer o upload de arquivo, pego ela aqui, pronto. E aí eu clico aqui, ó, e arrasto e troco pela marrom. Clico no fundo, que está laranja, e vou colocar marrom. Pronto. Tá aqui, ó. Fiz todas as variações daqui da logo, ó. Todas as variações. Volto aqui. Aí agora vou fazer a outra variação, que é essa daqui, ó, que é na vertical. Então, o que eu vou fazer? Volto aqui na primeira logo que eu fiz, vou duplicar ela, e aqui, ó, tem duas setinhas, uma apontando para cima e outra para baixo. Vou clicar nela aqui, ó, até a imagem que eu dupliquei ser a última. Ó, chegou, ela é a última. Aí eu vou pegar a sementezinha, vou colocar aqui, ó, na parte de cima, mais ou menos aqui em cima do M e do I. Deixa eu ver se ficou alinhado. Um pouquinho mais para cá. Pronto. Aí eu vou clicar aqui fora, ó, vou arrastar para selecionar tudo. E vou centralizar ela na folha. Ó, e vou abrir aqui, ó, para ela ficar maior e ocupar a folha toda. Pronto, tá aqui. Aí esse café e cor, gente, eu vou centralizar ele, ó. Para ele ficar centralizado com o nome Lumina. Pronto, já tenho a variação na vertical. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar
e fazer a variação de cor. Aqui, ó. O próximo, esse aqui vai ser o fundo preto. Duplico de novo. A próxima variação é o fundo preto e tudo branco. Mudo aqui para branco. Opa. E aqui tudo para preto. A sementezinha já está aqui, aí eu só troco uma pela outra. Próxima variação. Na verdade, eu fiz esse, era esse. Tá? Não tem problema, não. Eu duplico aqui e vou alterar esse. Ó. Aqui vai ser tudo branco. Aqui branco. Aqui branco. Troca a sementezinha, a branca pela preta. Mudo o fundo para preto. Pronto. Tenho aqui. Opa, aqui. Pronto, aí eu fiz a branca, a preta, a colorida. Agora essas duas aqui, ó. Aí a mesma coisa, duplico, vou mudar a cor aqui para marrom, a troca a sementezinha, ó, pela marrom. Mudo a cor aqui, marrom, marrom, e aqui pro laranja. Duplico aqui de novo, mudo aqui pro laranja, mudo aqui pro laranja, mudo aqui pro marrom. Pronto, gente. Essa é a atividade que vocês vão fazer, tá? Deixa eu ver se tem tempo aqui de fazer mais um. Quem tiver como fazer em casa, faça, tá? Essa atividade aqui. Agora, rapidinho, tá? Porque eu tenho que passar essa outra atividade para vocês. Agora eu vou voltar aqui, ó, na página inicial do Canva e vou vir aqui de novo no Criar. Aí venho aqui, Impressão. E aí aqui do lado aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, Cartão Postal Paisagem. Vai aparecer a folhinha aqui. E tem essa folha. Aí eu vou fazer o projeto agora da camisa, tá, gente? É rapidinho, que eu tenho que passar isso para vocês, que é aqui, ó. Esse projeto da camisa. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 2163. Deixa eu mudar aqui de turma. 2163. Esse aqui, ó, o projeto dessa camisa que eu vou fazer, ó. Com essa folha aqui em branco, vai vir aqui em elementos e vai procurar aqui, ó, camiseta. Aperto Enter. Vai aparecer aqui, ó, elementos, vários, né? Aí você clica aqui, elementos gráfico. E aí, a camisa é essa daqui, que é a frente, e essa daqui, que é as costas. Então, eu vou clicar aqui, ó, na frente. Já clico aqui nas costas da camisa. Aí, ó, vou clicar aqui fora, vou arrastar. Vou abrir ela aqui um pouquinho mais, para deixar ela maior, né? Arrasta ela aqui para o cantinho da folha. E pego, clico fora, clico só nas costas e vou colocar outra aqui do lado, ó. Ficou um pouco grande, eu vou diminuir. Pronto. Aí, na referência aqui, ó, é o fundo preto, porque a camisa é branca, né? Então, eu vou mudar aqui a cor do fundo para preto. E a camisa, vou mudar ela para branco com os detalhes marrom. Quando eu clico na camisa, gente, aqui em cima aparecem duas bolinhas coloridas. Um cinza mais escuro e um cinza mais claro. O mais claro é a cor da camisa. O mais escuro é os detalhes, que é a gola, os punhos e a barra da camisa. Então, vou vir aqui, ó, na primeira bolinha e vou mudar a cor para branco. E a cor mais escura, eu vou colocar o marrom. Como sumiu as cores que eu estava usando. Então, volto aqui no Avon e vou copiar de novo aqui, ó, o código da cor marrom. Venho aqui na bolinha arco-íris e clico aqui e
colo, pronto, já apareceu o marrom. Aí eu venho nas costas da camisa, agora apareceu 3 bolinhas, né? As duas primeiras eu vou mudar para branco e a última para marrom. Então, volta aqui, ó. Pronto, já tenho a camisa na cor que eu preciso, né? Agora eu preciso colocar a logo aqui. Aqui na referência, está mostrando que a logo é a primeira logo, a logo colorida. Então, eu volto aqui no projeto, ó, da logo, é essa logo aqui. Eu clico aqui fora, arrasto, clico com direito, copio, volto aqui no projeto da camisa e clico com direito e colo. Aí ela deu grandona, desse jeito. Aí eu venho aqui, ó, e agrupo. Quando eu agrupo, vai juntar tudo, para não ficar separando a semente dos textos, né? Aí eu vou diminuindo aqui. E coloco no meio da camisa. Aí eu vou copiar essa, que já está pronta aqui, para colar nas costas, porque tem um detalhezinho nas costas. Ó, eu estou tentando diminuir e não diminui mais. Aí o que eu faço? Eu dou um zoom aqui embaixo, ó. Eu dando um zoom, eu consigo diminuir mais, ó. E coloco aqui, ó. Pronto. Já tenho a primeira camisa pronta. Aí eu vou fazer o mesmo esquema da logo. Vou duplicar aqui e vou passar para o próximo referência da camisa, que agora é a camisa toda preta, com os detalhes laranja, e a logo também diferente. Então, vou vir aqui, vou mudar a primeira cor aqui da camisa para preto. O detalhezinho aqui, vou mudar para laranja. As costas da camisa, as duas bolinhas vai ser preto. E a última bolinha vai ser laranja. E o fundo aqui da folha vai ser branco. Pronto. Aí, essa logo aqui, nós vamos mudar ela. Então, eu volto aqui na logo e vou pegar... Não, eu vou deixar essa daqui, só que aí eu vou fazer o seguinte. Vou desagrupar e vou mudar a cor do lúmina bem aqui, ó, para branco. E essa sementezinha, eu vou trocar ela por essa daqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, essa daqui, ó. Marrom com branco, ó. Deixa eu ver se é essa referência mesmo. Ah, não, é laranja. Aqui, ó. Então, vou trocar por essa, ó. Essa aqui. E o café e cor aqui vai ser laranja. Mesma coisa nas costas, ó. Vou desagrupar. E vou mudar a cor do lúmina aqui para o branco. O café e cor para o laranja. E vou trocar a sementezinha laranja com branco pela marrom com branco. Pronto. Já tenho uma camisa preta também feita. Duplico e vamos para a próxima camisa, que agora é a camisa laranja com os detalhes marrom. Volto aqui de novo. A bolinha preta agora vai ser laranja. E a bolinha laranja vai ser marrom. Deixa eu ver se é isso mesmo. Laranja com marrom. Aqui a camisa, as costas também é a mesma coisa, ó, laranja, laranja, e a última bolinha, marrom. Aí a logo, eu já vou tirar essa logo, porque agora não vai ser mais essa. Volto aqui na logo, e vou pegar agora essa logo aqui, ó, com fundo marrom. Eu clico, ó, arrasto, clico com direito, copio, e volto aqui no projeto, clico com direito, e colo. Mesma coisa, eu vou agrupar e diminuir o tamanho da logo. E vou colocar ela aqui no meio da camisa. Aí eu clico com direito nessa, copio, clico com direito, colo e jogo para as costas, ó. Aí eu diminuí e coloco ela aqui nas costas.
Duplico de novo. Aqui o fundo é preto, para poder dar mais um impacto na demonstração da camisa. Pronto, olha só. Aí venho aqui para a última, e o fundo também vai ser preto, deixa eu colocar logo. E a camisa vai ser marrom com os detalhes laranja. Então, aonde está laranja vai ficar marrom, e onde está marrom vai ficar laranja. E aqui do mesmo jeito. Marrom, marrom, e aqui laranja. Aí eu vou deletar essa logo daqui, porque eu vou usar aqui, ó. Vou usar essa. Clico aqui fora e arrasto. Clico com direito, copio. E venho aqui, clico com direito e colo. Agrupo e vou diminuir o tamanho dela, ó. Aqui na frente. Coloco aqui na frente aqui. Vou copiar essa, colo. E pronto, ó. E aqui está feito o projeto da camisa, viu? Está feito o projeto da camisa. Para finalizar, gente, só esse aventalzinho aqui, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência aí, porque eu tenho que passar aqui para vocês. E aí eu venho aqui no finalzinho, ó, adiciono uma página, venho aqui em elementos e vou colocar aqui, ó, avental. Aí vai aparecer vários aqui, tá? Eu vou pegar esse verdinho aqui, ó, que é o único que vai dar certo, tá bom? Aí eu vou colocar ele aqui no cantinho, vou abrir ele aqui, deixar ele maior, né? Duplico esse daqui, coloco aqui do lado. E aí, gente, pela referência aqui, eu tenho ele. Olha aqui a cor. O primeiro, ele é todo preto, com a alça, né, de amarrar na cintura, laranja. E o segundo é marrom com a cordinha laranja. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar nele, ó, apareceu 4 bolinhas de cor. As 3 primeiras, eu vou mudar para... Aliás, não é preto. Não, é preto mesmo. Preto, ó. Vou colocar preto aqui. E o último, vou colocar laranja. Vou mudar o fundo aqui para branco, né? Porque senão não vai ver esse avental, ó. E o segundo, ele é todo marrom. Então, as 3 primeiras bolinhas vai ser marrom. E a última vai ser laranja. Pronto, já tenho aqui os dois prontos. Aí eu vou lá no logo e vou pegar a primeira logo. Essa daqui, ó. Clico aqui fora, arrasto. Clico com direito, copio. Venho aqui, clico com direito e colo. Pronto, colei. E aí eu já pego essa aqui, ó. Clico com direito, copio. Clico com direito e colo. Aí coloco aqui. Ah, não, isso aqui já não vai dar certo por causa da cor. Então eu vou pegar a outra aqui. Eu vou pegar o que está lá no marrom, ó. Esse aqui, ó. Clico e arrasto, clico com direito, copio. Venho aqui no projeto, clico com direito e colo. Aí eu vou agrupar e vou diminuir a logo e colocar aqui, ó. Por último, duplico de novo, e aí agora vamos fazer esse aqui, ó, o branco e o laranja. Aí eu venho aqui nesse, as 3 primeiras bolinhas vai ser branco, e a última vai ser laranja. Já tá laranja, né? Aliás, já tá laranja. Vou mudar o fundo aqui para preto. E o segundo aqui vai ser laranja. Então, as 3 primeiras bolinhas, laranja. E a última é marrom. Pronto. Aí, essa daqui já veio com a logo, né? Já tá a logo aqui que foi a que eu copiei lá em cima.
E essa daqui não apareceu porque está toda laranja, né? Então, eu volto aqui no projeto, lá no laranja, copio aqui, ó, clico com direito copiar, clico aqui com direito colar. Agrupo, vou diminuir aqui o tamanho da logo. E coloco aqui. Gente, é isso, tá? As atividades que, se vocês puderem fazer, tiver como fazer, façam, tá bom? Eu vou estar colocando essa gravação no grupo mais tarde, assim que for liberado o vídeo. E aí, quem for fazer em casa, é só abrir o vídeo e assistindo e tentar fazer. Se você for fazer, aí o que vocês vão fazer? Você vai compartilhar comigo, tá? Aqui do ladinho aqui, ó, tem um botão compartilhar. Aí você vai clicar aqui e aí você vai adicionar as pessoas. Eu vou te mandar o meu e-mail, você cola aqui e clica em enviar o link. Aí eu vou receber e vejo o que vocês fizeram, tá? Esse aqui não tem como mandar para o Avalon, porque alguns projetos ficam muito grandes e o Avalon não aceita, tá bom? Então, quem for fazer em casa e for me mandar, vocês vão fazer isso. Vocês vão vir aqui, ó, compartilhar. Aí vai vir aqui, vai colocar o e-mail, o meu e-mail que eu vou mandar para vocês, tá? E aí eu vou ver aqui e aí eu já lanço uma nota para vocês, tá bom? Essa atividade de hoje vale 10 pontos para quem fazer, já dá um reforçozinho aí na nota, tá bom? Como eu falei no início da aula, para quem entrou depois, vocês não são obrigados a fazer, vocês são alunos online. Mas se você não faz, além da nota ficar um pouquinho menor, você não vai aprender a fazer essas coisas, tá bom? Então, gente, eu vou para o chat agora. Quem tiver dúvidas e pergunta, manda no chat, tá bom? Que eu vou estar respondendo as perguntas agora. Quem não tiver nenhuma pergunta,